Segundas Reis 8, aleluia, a partir do versículo 7. Aleluia, glórias a Deus, santo é teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Segundas Reis 8, a partir do versículo 7. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus, vamos ler. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai encontrar-se com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar dessa doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio, e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu dessa doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas, ou grávidas, aleluia, fenderás. E disse Azael: pois que é o teu servo que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio ao seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor, eis aqui a tua santa e preciosa palavra, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, nos guiar por ela, meu Pai. Oh, Senhor, como, meu Pai, oh, Senhor, um homem é conduzido por uma estrada em passeio, meu Pai. Faz-nos passear, Senhor, pela tua palavra. Oh, Senhor, nos revelando os teus mistérios, meu Pai. Oh, Senhor, nos mostrando a excelência, meu Pai, das Escrituras, meu Pai. Abrindo-nos os olhos para que possamos ver além do que nós temos visto, Pai. Nós queremos aprender algo novo do Senhor nessa noite, meu Pai. Nos dá ciência na tua palavra, meu Pai. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, o nosso entendimento, meu Pai. Ó Senhor, e nos ensina a guardar a sua palavra, agarrar-se a ela, meu Pai, para que possamos vencer e conhecer mais o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Hoje pela manhã, irmãos, eu pedi ao Senhor uma palavra. E como os irmãos sabem, Deus tem muitas formas de nos revelar a palavra que Ele quer falar. Aleluia, Jesus. E o Senhor, nessa manhã, aleluia, Jesus, eu abri a Bíblia e foi isso. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, eu comecei a meditar. Aleluia, Jesus, embora muitas das vezes a gente já tenha falado algumas coisas aqui, não um ensinamento completo, mas entre uma coisa e outra, e os irmãos estão bem cientes. Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, essa passagem, aleluia, nos mostra, irmãos, o profeta Eliseu, de visita a Damasco, que é a capital da Síria. Aleluia, Jesus. Só que Eliseu era um profeta de Israel. Aleluia, Jesus, mas ele foi visitar o reino da Síria. Aleluia, Jesus, o país da Síria. E, irmãos, os irmãos bem sabem que Eliseu ficou até bem conhecido, muito conhecido, porque Deus revelava a ele coisas impressionantes. E a fama dele se estendeu além de Israel. Aleluia, Jesus. E quando ele chegou lá,
aleluia, que o rei ficou sabendo que ele estava lá, e o rei estava muito enfermo, né, o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele mandou, aleluia, Jesus, Azael, que era um capitão, aleluia, do seu exército, a encontrar com Eliseu e perguntar para Eliseu, porque ele sabia que Eliseu era homem de Deus, que Deus revelava as coisas futuras, né? Aleluia, para Eliseu, e ele mandou perguntar se ele ia levantar da cama ou se ele ia morrer, o que ia acontecer com ele. E a Bíblia fala que quando Azael chega e pergunta, Eliseu de cara fala, ele não vai voltar, ele vai morrer. Aleluia, Jesus, né? E aí a Bíblia fala que depois que ele fala isso, Eliseu encarou muito Azael, encarou ele dentro do olho e ficou olhando muito, até ele ficar envergonhado de tanto que ele encarou Azael. E quando ele encarou ele nos olhos, começaram a sair lágrimas dos olhos de Eliseu, enquanto ele encarava Azael. E Azael estranhou aquilo e falou, mas por que choras, meu senhor? E ele falou, porque eu sei que você vai fazer um grande mal para o meu povo. Você vai fazer um grande mal para Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas. Você vai matar os jovens de Israel. Você vai despedaçar as crianças de Israel. Você vai rasgar as mulheres grávidas no meio. Só que quando ele falou assim, Azael estranhou aquilo, né? Olhou para ele e falou assim, mas eu não sou nada. Aleluia, eu sou um cão morto. Quer dizer, não sou ninguém, né? Aleluia, como que eu poderia fazer tão grande mal se eu não sou nada? Aí Eliseu virou e falou, o Senhor me tem mostrado que você vai ser o rei da Síria. E ele era apenas um servo do rei, né? Um capitão. E aí, irmãos, sobre isso que nós vamos falar. Aleluia, Jesus. Só que aí, o que acontece? Ele voltou, o rei da Síria, Ben-Hadad, perguntou, e aí, o que o profeta falou? Ele falou o contrário. O rei tinha dito que ele ia morrer, não foi? Aleluia, Jesus. E ele falou, não, ele falou que certamente você vai sarar. Aleluia. E quando foi no outro dia, sabe o que ele fez? Pegou um pano molhado e sufocou o rei. E matou o rei. E reinou no lugar dele. Irmãos, muitas das vezes a gente tem falado muito isso aqui. Mas eu até pensei assim, meu Deus, mas por que o Senhor deu essa palavra? Assim, muitas das vezes a gente já tem falado, os irmãos já sabem disso. Mas Deus sabe, né, irmãos? Muitas das vezes Deus quer frisar para nós, aleluia, Jesus, certas coisas, porque, querendo ou não, como eu já disse aqui, muitas das vezes a gente sabe uma coisa, mas quando a gente está para tomar uma decisão, quando qualquer coisa acontece, parece que apaga tudo da nossa mente. Aleluia, Jesus. Por isso o salmista falou, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti, porque muitas das vezes a gente sabe a palavra, às vezes a gente até decora versículo, mas guardar mesmo dentro do coração não é uma coisa muito fácil. A gente pode até falar, aleluia, Jesus, mas a gente percebe que não guardou, é porque na hora que a gente vai tomar a decisão, a gente não encontra essa palavra para recorrer a ela, para tomar uma decisão diferente. Aleluia, Jesus. Então, às vezes, a gente tem que até buscar isso do Senhor. Senhor, me ensina a guardar a sua palavra. Aleluia, Jesus. Porque aí, quando eu precisar, ela está ali para eu poder recorrer. Aleluia, Jesus. E essa palavra, irmão, nos mostra que o homem não sabe o seu futuro. Aleluia. O homem não se conhece tão bem como Deus nos conhece. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes você pode até conhecer algumas limitações suas. A gente até fala, eu conheço os meus limites, né? Aleluia. A pessoa, por exemplo, que tem um estupim curto, e fala, eu sei meu limite, né? Se alguém falar muita coisa comigo, eu rapidinho fico nervoso, porque eu conheço até onde eu posso ir, né? Aí o outro, eu também sei, tal situação eu não aguento, certo tipo de situação eu não aguento enfrentar, porque eu me conheço. Mas a gente não conhece, a gente não se conhece tão bem. Aleluia, Jesus. Sabe por que a gente não se conhece tão bem? Porque muitas das vezes as situações que nós vivemos, ela não nos permite ter outro tipo de pensamento, né? Muitas das vezes você vive uma situação tranquila,
Você nunca foi testado no seu limite, né? Você nunca foi provado, você passa, né, a sua vida. Então, para você é fácil. Às vezes até fazer o bem, às vezes até dividir com o seu próximo. Por quê? Porque é uma pessoa próspera, uma pessoa que está bem, aí você consegue se compadecer. Até um momento que você passa por uma diversidade muito grande, que revela todo o seu egoísmo, que você vai pensar só em você. Aí fala, nossa, mas eu nunca pensei, meu coração era tão generoso. Generoso enquanto você tinha em abundância. Né? O dia que te faltou, você revela uma outra natureza, porque você nunca tinha passado aquela situação. Né? Fora outras coisas, isso é só um exemplo. E aqui, irmãos, quando Eliseu olha para esse homem, ele fala assim, né? E começa a chorar, você vai fazer um grande mal em Israel. Mas quem sou eu? Eu sou só um cão morto. Aleluia, Jesus. Ele falou, vai, porque você vai ser rei da Síria. E aí, o que ele fez? Imediatamente, olha, ele até então, ele foi lá, né, solícito, fez o que o rei mandou ele, foi lá, aquela coisa toda. Mas na hora que falou essa palavra com ele, que ele ia ser o rei, algo já mudou dentro dele. Aleluia, mudou. E aí, o que ele fez? Ele já chegou e já ficou com aquele negócio. Eu vou ser rei. O que ele fez? Concretizou exatamente a palavra que o profeta falou. Matou o seu senhor. E matou e reinou no lugar dele. Ele encaminhou tudo certinho. Ficou parecendo até que ele foi induzido, né? Foi induzido pela palavra, mas Deus só estava revelando o que estava nele. Só que para ele, eu sou um cão morto. Aleluia, Jesus. Só que depois, a Bíblia, vamos lá, em 2 Reis 10, 32 e 33. Ele realmente veio contra Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, os Gaditas e os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Amém. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Tá vendo que Azael realmente veio contra Israel e feriu mesmo? Aleluia, conforme a palavra que Deus tinha falado ao profeta. Aleluia, e promoveu grande. Meus irmãos, vai ver outras partes aqui, se os irmãos buscar na Bíblia, que ele veio e guerreou mesmo. Ele foi o inimigo de Israel mesmo. E ele disse, eu sou um cão morto. Não foi assim que ele falou? Quem sou eu? Eu sou um cão morto. Aleluia, Jesus. Só que Deus conhecia o coração daquele homem. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes a gente pensa, olhando para nós mesmos, né? Todos nós, eu acredito que é assim. Aleluia, Jesus. Se a gente olha para nós, a gente sabe as nossas limitações e a gente pensa assim, não, eu jamais faria uma coisa dessa. Não é assim que a gente fala? Se você vê uma coisa muito absurda, você sempre fala assim, nossa, isso é escandaloso, jamais eu ia fazer uma coisa dessa. Aleluia, Jesus. Talvez você passe a sua vida e nunca faça, porque também você nunca vai ser tentado naquilo, você nunca vai passar por aquele tipo de situação, né? Ou talvez naquele tipo de coisa você realmente seja forte, você realmente se conheça. Mas, como eu sempre digo aqui, a gente nunca pode subestimar nós mesmos. Quem nos conhece de verdade não somos nós, é o Senhor que nos conhece. Aleluia. Por isso que muitas das vezes, irmãos, a gente vai fazer plano, a gente pede a direção do Senhor, tem muitas coisas que Deus não nos dá. Aleluia. Você pede, você ora e Deus não entrega na sua mão. Fala, mas por que Deus não me responde? Porque Deus te conhece. Aleluia, Jesus. E Ele sabe, às vezes Ele está te dando um grande livramento. Ô Pedro. Até a Bíblia fala, né, que enganoso é o coração do homem, né? Às vezes a gente acha que aquilo que a gente pede para Deus, que a gente está falando agora, vai ser bem para a gente, mas Deus já viu além, Ele já sabe, nossa, eu desço para Ele assim, não vai me servir, Ele vai desviar, ou Ele vai ficar soberbo. Exato. Então Ele já vê o futuro antes de nós mesmos. A bênção que para a gente vai ser bênção, talvez no futuro vai ser uma grande maldição. Exato. Só que muitas vezes a gente não compreende, né? Se às vezes a pessoa pedindo algo e Deus está vendo lá na frente que aquilo vai corromper a pessoa completamente. Mas como a pessoa não se vê corrupta,
Né? Ele pensa assim, não, mas eu sei entrar, eu sei sair, eu sei muito bem, porque até então você não recebeu, até então você tem uma outra mentalidade, porque o ambiente que você vive, os recursos que você tem, tudo à sua volta permite você agir tranquilamente. Só que se esse ambiente mudar, se a situação mudar, né, até o seu círculo de amizade mudar, tem isso. Aleluia. Se até o seu círculo de amizade mudar, até então você era uma pessoa tranquila. Aí você vai para um lugar, ou vai estudar em algum lugar, muda o seu círculo de amizade. Outras pessoas. De repente, o comportamento da pessoa também começa a mudar. Ou no local de trabalho, né? Conhece um amigo ali. Até então ele tinha um amigo, tá normal. Aí ele conhece uma outra pessoa, um outro colega. E aqui, colega aproxima. De repente, aquela pessoa está se comportando diferente do que ele sempre pensou. Não, eu sou uma pessoa assim, assim, assada. Até mudar o seu círculo de amizade. Um ensinamento poderoso, né, da parte de Deus para nós. E isso aí que você falou é verdade. Eu fiquei pensando em Aminon e Jonadab. Porque o Aminon, ele tudo bem, ele estava, né, amando a irmã dele, mas até então não tinha passado uma maldade no coração dele, o que ele ia fazer para destruir ela. Quando Jonadab chegou, que ele era aquela torpeza, né, em Israel. Irmã, né, que era meia irmã, né? Até então ele estava apaixonado e não tinha pensado, até que o amigo dele influenciou ele e ele foi e fez. Faz essas coisas são pessoas fracas, mas a gente conhece a nossa fraqueza, não é verdade? Será que a gente conhece de fato? Algumas a gente conhece, mas não todas. Aleluia, Jesus. Olha Pedro, vamos ler Pedro, por exemplo, Mateus 26, do 31 ao 35, e depois a gente vai para o 69 ao 75. Todos vós, essa noite, vos escandalizeis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vou dar só uma pausa, depois a gente vai lá, a irmã lê o 69 até o 75. Olha aqui, Jesus falou assim com eles. Nessa mesma... ele falou, depois eu irei adiante de todos. Essa noite, né, porque aí ia ser o momento que ele ia ser preso, né? Ele já profetizou. Todos vós, essas noites, vão ficar escandalizados comigo. Porque está escrito, ferirei o pastor, no caso de Jesus, e as ovelhas, no caso os discípulos, aleluia, do rebanho vão fugir. Aleluia, Jesus. Só que, quando ele falou assim, a Bíblia fala que Pedro se que todo mundo escandalize em ti, eu nunca me escandalizarei. Agora, você acha que Pedro era aquele tipo de pessoa que falava as coisas só por emoção, né, que falou de boca para fora? Não, ele acreditava nisso. Ele acreditava. Ele não falou de boca para fora. Tem muita gente que fala muita coisa, mas ele, no fundo, se apertar mesmo, ele... Não, nem é bem assim, não. Aleluia, Jesus. Mas ele tinha certeza. Por quê? Porque Pedro, ele estava o tempo todo, você viu que quando aqueles soldados vieram para pegar Jesus, a primeira coisa que ele fez é tirar a espada e cortou a orelha do soldado, né, para defender Jesus. Você via que ele tinha um apego mesmo, genuíno, o tempo todo. Os 3, né, que ficavam mais perto de Jesus era Pedro, Tiago e João. Jesus sempre chamava os 3 em particular. Pedro estava sempre junto, o tempo todo com Jesus.
E quando ele falou isso, ele falou com certeza. Não, né? Ele era um homem de palavra, um homem de... Né? Vocês vão ver pela característica dele, pela personalidade dele que a gente lê, você vê que era um homem firme de palavra. Não, eu não vou escandalizar no Senhor, jamais. Pode todo mundo escandalizar no Senhor, mas eu não vou, né? Com uma firmeza. Aí o Senhor falou com ele assim, eu vou dizer para você que você vai escandalizar sim. Aleluia. E você virou para ele e falou assim, nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me... Não, 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não vai ser uma vez só, não. Você vai me negar 3 vezes. Ele, não, jamais. Aleluia, Jesus, não. E todo mundo falou a mesma coisa, jamais. Esse cara, assim, chocados. Não, quer dizer, tipo assim, né, que aquela palavra de honra, que de lealdade, aquela coisa toda. Até, né, que ele enfrentou uma situação, um momento que ele teve muito medo, muito receio. Vamos lá. 69 ao 75. Aí, continuando em Mateus 26. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E, saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E, daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou a ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Vixe, né? Aleluia, Jesus. Ele tinha certeza que ele não negaria. Muita certeza. Irmão Manuel. Mas pela certeza dele, né? Pela certeza dele. Mas Jesus sabia de um ponto de fraqueza que ele ia ter, que ele ia sentir naquele momento. Exato, né? porque Com ele medo. achava que ele se conhecia. Ele pensou assim, não, Que eu sou muito leal, né? Ele Eu sou uma examinou pessoa a leal. ele mesmo, né? Achando que ele podia, mas Jesus já tinha lido o pensamento dele que ele ia negar. Exato. Né? E que eu falei, Deus nos conhece mais do que a gente. Aleluia. Ele sabe. Às vezes a gente pode bater no peito. Não, eu não faço isso. Não, eu não faria isso jamais. E às vezes nem é com soberba. Às vezes é porque você pensa assim, não, eu me conheço. Né? E ele pensa, eu sou leal, eu sou fiel. Eu sou um homem de palavra. Eu estou dizendo que eu não vou negar porque eu não vou. Né? Só que aí, quando ele estava lá, você vê, ele estava numa situação que ele não tinha passado ainda. Né? E quando ele vê Jesus lá diante do Sinédrio, sendo acusado, todo aquele clima, né, tenso ali, e que sabia que ia dar muito ruim ali, e ele começou a temer, e aí a mulher vai, a criada, sai e fala assim, você estava aí, então eu estava com ele, né? Na hora ele, não, jamais, nunca vi ele. Ele nem pensou na hora, nunca vi, não. Nem sei o que você está falando. Aleluia, Jesus. E aí, a Bíblia fala que uma outra criada, na hora que ele saiu, uma outra criada apareceu. Peraí, eu te conheço, você também era amigo dele, não era? Não, de jeito nenhum, eu não conheço tal homem. O medo. Às vezes, se falar que eu estava junto, vai me pegar, vai me prender também. Né? E aí, saiu, e a Bíblia fala que quando ele saiu outra vez, aleluia, Jesus aí aproximou outras pessoas, aleluia, Jesus, e falou assim, não, você estava com ele, a sua fala te denuncia, porque era Galileu, né? Esse homem é Galileu, e eles tinham um sotaque, foi igual no Brasil, né? Tinha um sotaque diferente. Né? Você estava com ele, que a sua fala te denuncia, você é Galileu. Primeiro que nós estamos te reconhecendo, e você fala com ele, seu sotaque é como ele. Então, você estava assim. Aí ele começou já a praguejar, jurar, né? A Bíblia fala, não conheço esse homem, não conheço o medo. Aí o galo canta. Aí na hora que o galo canta, ele lembra o que Jesus falou.
Aí ele chorou amargamente. Mas o Senhor tinha dito. Denilson. Irmã Ju, até o próprio Amã, ele, pelo poder que o rei deu a ele agiu sutilmente, porque o rei não sabia que ele odiava os judeus. Mas ele sabia, né? Ele odiava Mardoqueu. Ele assim, Odiava. e sutilmente ele agiu assim, não, eu vou, já que o rei me deu poder, eu vou criar algo aqui que eu vou conseguir destruir esse povo. Não, agora não só Mardoqueu, mas todo o povo. Porque foi lhe dado um poder, e ele já tinha aquela malícia no seu coração, aí ele agiu assim, como diz, como um olhar de bondade, mas não era de bondade, né? Ele queria satisfazer um prazer que ele tinha. O próprio prazer dele. É verdade. Então, os irmãos estão vendo, né? E Pedro ficou numa situação, né? Ele arrependeu mesmo, não chorou. A Pedro fala amargamente. Por que ele chorou amargamente? Porque foi uma coisa que ele fez contrária àquilo que ele acreditava, né? A lealdade que ele tinha, né? Tudo. Porque se ele fosse uma pessoa sem vergonha, que estava acostumado a negar qualquer um, para ele tudo bem, sair lá com a cara mais lavada do mundo, né? Porque pessoa que não tem vergonha, não tem princípio, ele não liga para nada, não é verdade? Mas ele tinha um princípio muito forte com ele. E na hora que ele percebeu o que ele tinha feito, né, que ele foi desleal, que ele negou, e lembrou ainda que Jesus tinha afirmado para ele não aguentou, né? Ele chorou amargamente. Eu não sei se o exemplo que eu vou dar tá certo, mas até o copeiro e o padeiro que estava com José na prisão, né? Que quando eu acho que o copeiro saiu, o José falou, lembra de mim quando saí. Ele falou, não, vou lembrar. Ai, não, na hora uma gratidão, né? Vou lembrar. Aí, nossa, que chegou lá, gratidão. Nossa, aí, com certeza eu vou lembrar. Chegou lá e esqueceu. Esqueceu de José. Aí, por exemplo, talvez ele, assim, naquele momento, tipo assim, nossa, o outro morreu, eu tô vivo aqui. Não, com certeza. Assim, no momento da emoção, no calor. Assim, Calor da emoção. Vou lembrar, com certeza. Não, é meu irmão agora aí. Tamo junto na caminhada. Aí foi solto. Quem disse que lembrou de José? Só depois, bem depois. E por causa do propósito de Deus ainda. Se dependesse dele, coitado, José coitado, ia José, ficar para sempre naquela... Teria jogado pro jacaré já teria morrido. Exatamente. Vamos ler Deuteronômio 28, do 54 ao 57. Então, irmão, assim, aí a gente para pensar, né? Por isso que às vezes às vezes a gente não entende por que Deus faz certas coisas, por que Deus não ouviu minha oração, por que Deus não fez isso para mim, por que Deus não permitiu tal coisa, né? Por que Deus não me deu tal coisa, não só no mundo material, até nas coisas de Deus, né? Porque a gente pensa assim, não, mas eu queria ter um dom de maravilha. Um exemplo, nossa, eu queria ter um dom de maravilha, de colocar a mão. Claro que tem coisas que Deus não nos dá, é porque Deus, cada um ele dá um talento diferente, isso é fato, né? Mas às vezes, mas por que Deus não me deu um dom de maravilha? Porque Deus sabe que você não vai aguentar o peso, o preço que você tem que pagar por aquilo. Ele sabe, entendeu? Porque não é muito fácil, não. Tem certos dons que as pessoas, irmãos, eles paga um preço muito forte, né? Tinha um irmão, o pastor sempre contava aqui, que ele tinha um dom muito poderoso de discernimento de espírito, muito poderoso, né? E Deus mostrava para ele, era um pastor. E tanto é que ele identificou um demônio, toda a igreja falando em língua, né? A igreja é enorme, né? Com mais de 1000 pessoas, e as pessoas falando em língua, renovadas, e uma das línguas no meio, assim, numa multidão, como é que você percebe, né? Uma coisa assim, pelo nosso ouvido natural. Você só ouve, né? Um barulhão quando está uma multidão reunida, a gente só não ouve um barulho. Você não identifica voz por voz as pessoas no meio de multidão. Mas ele identificou um demônio, que uma daquelas línguas era de Satanás, não era de Deus. E ele falou, peraí, para, no meio da multidão. Tem uma língua aqui que não é de Deus. Aí ele começou a orar. O demônio manifestou na mulher que estava falando em língua. E veio para frente o demônio falando na boca dela. Não era de Deus. E Deus mostrou para ele. Só que esse homem, ele contava que todas as vezes que ele tinha que realizar uma obra, toda vez que ele ia pregar na igreja que ele tinha que fazer, ele adoecia. O diabo lutava tanto contra ele que ele ficava de cama.
ele só melhorava na hora que ele tinha que ir para a igreja para subir para o altar. Porque tinha a casa do pastor, né, lá na igreja, e aí na hora que estava dando quase assim, minutos que ia passar a palavra para ele lá enfermo na cama, ele melhorava e subia para cima do bug, e Deus fazia uma grande obra, que o diabo lutava muito contra esse homem. Aí a pessoa via, né, pensava assim, ó, que benção, como que Deus usa esse homem, né? E pensa assim, nossa, mas por que Deus deu para esse homem e não deu para mim? Né? Mas é igual Jesus, quando Tiago e João, né, pediu para sentar, né, à direita dele e tal, aquela coisa toda. Ele falou assim, vocês podem passar o que eu vou passar? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Né? Aí vocês vão até passar, mas eu sentar à direita, isso aí compete ao meu pai, tá? Né? E aí a pessoa fica maravilhada, entusiasmada, mas não vai conseguir enfrentar aquilo que o outro consegue. Agora, tem casos diferentes, é lógico, às vezes nem sempre é questão de estrutura, é questão que Deus reparte os dons como Ele quer, né? E agora o processo de seleção dele a gente não sabe o que ele vê, como é que ele trabalha muitas vezes, né? Mas tem coisas que tem critérios mesmo. Tem dons que ele distribui para a igreja, aí um dá um dom do louvor para um dom da pregação para o outro, né? Da profecia para o outro, mas tem uns dons mais específicos que Deus tem que ter critérios muito específicos, porque não pode, porque se a pessoa também falhar naquilo, ela leva um monte de gente, né? Ou se a pessoa também não aguentar, ele vai destruir a pessoa, em vez de ser uma dádiva para a pessoa, né, usar aquilo para Deus, ele vai destruir a pessoa, vai acabar destruir a pessoa. Vamos lá, Deuteronômio 28, do 54 ao 57. Quando ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão, e contra a mulher de seu regaço, e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem, de sorte que não dará a nenhum deles a carne de seus filhos, que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no seco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as suas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra o seu filho e contra a sua filha, e isto por causa de suas párias, que saírem dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Amém. Aleluia, Jesus. Aqui, aleluia, Moisés está profetizando, falando que poderia acontecer com o povo se eles não ouvissem. Era uma predição. E aí ele fala assim, isso aqui está falando quando o povo pecasse e os inimigos viriam contra eles, ia cercar, né, Israel, né, igual aconteceu lá em Reis, os irmãos vai ver, eles realmente cercaram, e quando eles cercavam, eles tinham umas estratégias de guerra, que eles cercavam e ficavam muitos dias ali. Né? E aí, muitos recursos que estavam do lado de fora do muro, às vezes até água, essas coisas, alimentos, certas coisas que vinha de fora para eles, né? Vamos dizer, era importado de fora, essas coisas, não podia chegar. Então, o povo começava a passar fome, igual prender uma pessoa dentro do quarto e não abrir o quarto, e não dar nada, né? Como se fosse assim, resumindo. E aí, quando os inimigos viessem, e eles começassem a passar fome, ficassem muito tempo cercando e eles não conseguissem, né, arrumar alimento, o Senhor está dizendo através de Moisés que até o homem mais mimoso, o que quer dizer? Muito delicado, não é aquela pessoa, nossa, mais tranquila, mais amável, mais generosa, né? Aquele homem mais bonzinho, mais generoso, né? Aquela pessoa, nossa, né? Prestativo. Esse homem, né? Que não tinha coragem de fazer um mal, né? Matar uma barata, vamos dizer assim. Né? Esse homem, a Bíblia fala que na hora que tivesse ali na fome, apertado ali naquela ânsia, né, sem alimento, o olho dele ia ser maligno contra o seu irmão, contra a mulher do seu amor, né, aquela mulher que jurou fazer tudo por ela, né? Nossa, essa mulher da minha vida, né? Mas na hora que ele estivesse lá, que ele fosse provado, não tivesse nada para comer, o olho dele ia ser maligno contra o seu irmão, contra a mulher do seu amor e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem.
até contra os seus filhos, porque ele ia pensar primeiro nele. Não ia conseguir nem pensar na mulher do amor dele. E aí ele continua falando que até a mulher também, mais generosa, aquela mulher tão delicada, tão amorosa, e tão delicada que ela não colocava nem o pezinho dela no chão, de tão, né? E aí fala que ela também, o olho dela ia ser maligno contra o companheiro dela, o homem do seu amor. O olho dela ia ser maligno contra a sua filha e contra o seu filho, e ela ia comer o bebê que ela gerasse, de tanta fome. Eu acredito que o bebê nasce assim, morre também, né? Então, um bebê nasceu, morre, aí tá morto mesmo, não tem o que comer. O que nós vamos comer? Comer meu filho, a carne do filho. Só que ia ser tão... Olha, você vê como é que às vezes a pessoa nunca imagina numa situação dessa, né? Vamos pensar, se essa mulher meiga, esse homem tão amoroso, ele nunca pensou em passar uma situação desse tipo, né? E fala assim, que ela ia comer o feto às escondidas, para não dar mais para ninguém, porque não, eu tenho que sobreviver, eu tenho que comer, estou morrendo de fome, então ia comer escondido pela falta de tudo que está falando. No cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Agora você imagina, né? Aí você fala uma coisa dessa que a pessoa pensa, não, eu jamais, não, eu tenho um coração tão bom, né? Eu jamais faria isso, nunca fiz isso na minha vida, né? Sou sempre gentil, né? Mas, na verdade, nunca também passou uma situação desse tipo que colocou à prova, né? A sua caridade, a sua bondade, o seu amor, não é verdade? Então aí a gente pensa assim, mas eu me conheço. Não, nós não nos conhecemos. Quem nos conhece é o Senhor. Ele nos conhece, né? E muitas das vezes ele nos livra de muitas coisas, né? Porque ele sabe que se ele der, se ele abrir certas coisas para nós, é fatal para nós, porque a gente nunca viveu uma situação aqui daquela, né? Igual o irmão contou, né? Um pastor contou que um irmão da igreja, ele veio conversar com ele e falou assim, irmão, eu vou voltar para a minha terra, né? A terra do nascimento, né? Que as pessoas sempre têm isso, chega uma certa idade, eles querem voltar para a terra deles, relembrar, não é sempre assim? Aleluia, Jesus. E aí, ele falou, vou voltar para a minha terra, né? Vou para lá. E aí, os irmãos estão rindo. Aleluia. Eu vou voltar para a minha terra e tal. Aí o pastor falou com ele assim, isso lá na África. Ele falou assim, oi, irmão, mas o irmão já orou, já perguntou para Deus, né? Aleluia, o que ele acha, se é da vontade, né, do Senhor. E aí a pessoa pensa assim, mas o que tem? Eu só vou voltar para minha terrinha, que eu nasci lá, né? Que bobagem, né? Aí ele tá assim, não, irmão, já orei, já orou mesmo? E o que Deus te falou? Aí ele falou assim, Deus falou que eu posso ir. Aí mostrou, mas onde que você tirou? Você tirou? Como que Deus te falou? Eu abri a Bíblia e Deus me falou. Aí, mas me mostra um versículo que o irmão falou. Aí ele leu, não estava falando que ele estava dizendo que Deus estava confirmando, mas como ele queria muito. Quer dizer, quando você quer muito uma coisa, Deus fala não, mas esse não aqui, parece assim que Deus está querendo dizer que sim, né? Você vai torcer para poder falar que Deus está falando. E aí ele falou, mas não está querendo dizer isso aqui, irmão? Não, mas eu vou, que não sei o quê, irmão, não faço não, ora a Deus. Não, ele quis. E aí ele foi e foi. Aí passou um bom tempo. Aí um dia o pastor está lá na casa dele, com a esposa dele, aí chega a esposa daquele homem que foi embora com ele. Chega ela, os filhos, e o homem não. Aí ele, irmã, quanto tempo, a paz do Senhor, né? E cadê seu marido? Pastor, ele está preso. Ele preso? O irmão, né? Preso? Mas por que ele está preso? Irmão, nós mudamos. Aí tinha um vizinho do lado da nossa casa, esse homem perturbou tanto meu marido, e ele brigou tanto, que meu marido não conseguiu, meu marido brigou, arrumou uma briga com ele, acabou matando o homem, e foi preso. Mas o que o pastor tinha falado com ele? Ora a Deus. Agora, ele imaginava que ele um dia
ia matar uma pessoa, mas Deus sabia que ele ia ser provocado ao extremo e que a estrutura dele não ia aguentar e que ele ia cometer um homicídio. Era para ele ter orado. Se ele tivesse orado, Deus falou, não, fica aqui mesmo. Né? Mas ele caçou moda de ir e não ouviu a Deus. Aconteceu. Ficou lá preso. A irmã Valéria, depois a irmã Karina. Vou falar duas coisas, né? Primeiro, igual você falou na palavra, né? Aconteceu em Samaria, né? Que o cerco ficou tão apertado, que as mulheres começaram a comer os seus filhos, né? Uma falando, eu como o meu hoje, amanhã você come, né? A gente come o seu. O rei né? até rasgou a veste dele, né? Exatamente. Vamos lá. Segunda Reis, né? É Segunda Reis 6. Pode ler. Isso é que Deus 6, falou né? lá na época de Moisés, e já tinha passado muitos anos, e aconteceu o quê? 6:26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe brandou, dizendo, acode-me, ó rei meu senhor. E ele lhe disse, se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais... Foi irônico, né? Porque não tinha nada nem na eira, não tinha trigo, não tinha uva, não tinha nada, né? Não tinha como alimentar, né? Você quer que eu te socorro da onde? Irônico, né? Da eira ou do lagar? A eira é onde coisava o trigo. O lagar é onde exprimia as uvas, que eram os mantimentos que Israel mais usava. Você quer que eu te socorro da onde? Como assim? A gente tem opção aqui, né? Não tinha nada para comer, né? E disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, misericórdia, né? E comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou seus vestidos e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Tá vendo? O Senhor não tinha falado lá que no aperto, na fome, que as iam fazer isso? E fez mesmo. E aí uma foi mais maligna ainda que a outra, né? Porque uma ainda dividiu, né, o feto e comeu, a outra escondeu. Exatamente. Né? E outra coisa, João, é que eu ia falar igual Noemi, né? Noemi, ela não orou a Deus quando foi sair da terra dela, foi para uma terra, né, que segundo ela tinha muita abundância, e tinha mesmo, mas ela não esperava o que ia acontecer com ela, ela teve que voltar para a sua mesma terra de onde que ela saiu, mas voltou sem seu marido, sem os seus 2 filhos, né? Exato, vamos ler. Ela perdeu, ela tinha um marido e 2 filhos. Na terra que ela foi, morreu o marido e os 2 filhos. Provavelmente deve ser em alguma guerra, alguma coisa desse tipo, né? Ruth? Maria de falar Noemi, meu Deus. Ruth é depois de Juízes. A parte que fala que morreu na terra os filhos. Pode ler. E era o nome deste homem... Vou começar no 1 só para entender. Tá. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Exato. Aí a pessoa pensa, mas às vezes em Israel também ia morrer. Mas você viu que ela saiu sem a direção do Senhor. Né? Não era para ela ter ido para Moabe, ainda mais Moabe, que era uma terra totalmente idólatra. Né? Você viu que lá, tudo bem, estava passando um momento de dificuldade, mas depois ela ouviu que Deus tinha visitado o povo dele. Aí ela voltou para trás. Né? Pode falar. Posso só ler uma outra parte? Pode. No 1 mesmo, né? É na parte do 20, quando ela volta da terra dela, né? Ela fala assim, porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar.
Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Vamos ler Isaías 46, 10. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade. Pode começar no 9. 9, né? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Tá vendo? Porque Deus conhece, irmãos, muito. Ele conhece o futuro, Ele conhece as nossas ações. Ele falou assim, eu anuncio o fim desde o princípio. Desde o princípio. Não aconteceu nada ainda, mas eu já vi o final. Né? Eu já vi, irmão Denilson. Ô, Ju, e muitas das vezes, a gente já falou várias vezes aqui, a pessoa, não, eu quero ser missionário, eu quero fazer missão. E a gente acha que missão é simplesmente você ir, chegar lá e falar do amor de Deus. Também é. Mas o Senhor vai te colocar em situações deploráveis. Tipo assim. O apóstolo Paulo, né? Exatamente. E um dia eu vi um missionário lá da África, ele estava chorando, que viu uma mulher lá pesando a comida, tipo, esbanjando aquilo. Você, olha aqui, gente. Nós estamos lutando para dar comida para esse povo e os meninos lá comendo rato. É triste. Então, muitas das vezes, a pessoa vai assim, não, eu quero ser missionário. Não estou falando contra a missão, não. A missão é porque às vezes a pessoa acha bonito, né? Mas não tem estrutura mas, às vezes, nenhuma. Tipo, se ele só quer ir... Eu conheci um cara, um colega que trabalha aqui lá do Haiti. Ele falou assim, irmão, você não sabe o que está acontecendo. Eles juntaram... Eles quem? E assim, os pastores juntaram com ele, com os outros homens lá por causa de sinais, por causa de que eles foram, mas sem estar preparado. Às vezes Deus tinha aquilo para ele, mas ele tinha que estar preparado, porque é igual você falou, quando a pessoa é colocada à prova, né? O negócio é colocar na prova, né? Porque às vezes é tão assim, Deus conhece tanta gente que muitas das vezes a gente até pensa, por exemplo, tem as dos dois lados. Igual Moisés. Não, mas eu não sei falar, Senhor. O Senhor falou, não, eu coloco as palavras na sua boca. Às vezes a gente pensa que a gente não tem estrutura para uma coisa e a gente tem mais força do que a gente imagina. Entendeu? E Deus sabe disso. Não, Senhor, mas eu não vou aguentar. Mas Deus fala assim, vai aguentar porque eu te conheço mais do que você. E já tem hora que você fala assim, não, mas eu aguento. O Senhor não vai aguentar porque eu também te conheço. Né? Eu te conheço, né? Mas eu aguento. Não aguenta, não. Não aguenta. Eu não aguento. Aguenta. Né? Porque Deus, Ele conhece a gente. Gente, nós temos que entender que nosso corpo, a nossa mente, o engenheiro que arquitetou tudo isso aqui é Deus. Né? A nossa alma. Quem foi que criou nossa alma? Quem criou nosso cérebro? Né? Quem que nos deu a capacidade de pensar, de sentir? Não foi ele? Quem criou toda essa estrutura aqui, que por mais que os homens façam robôs que falam e tudo, mas tudo depende de um ser humano, depende de uma matéria que para eles fazer aquilo, eles têm que usar a matéria que Deus criou. Quem criou o robô não é o homem? Quem criou o homem? Deus, né? A matéria que ele criou ali, o ferro, sei lá, alumínio, o que ele criou? Também não foi Deus que criou. Então, ele usa só os recursos que Deus fez. E mesmo assim, não funciona como ser humano. Você vê um robô lá, você fica maravilhado. Mas as mãos dele não têm a flexibilidade que a nossa mão. Eles não fazem isso aqui, ó. Né? O máximo que eles podem fazer é isso aqui, né? Isso aqui ainda a gente fica admirado, né? Que admiração. Imagina a gente fosse assim, fazer só com o dedo assim, né? Mas Deus nos conhece, né? Ele que nos fez. Então, se Ele nos conhece, irmãos, foi Ele o Criador, então Ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Irmã Karina. Ju, eu queria comentar que eu sempre soube que quando a pessoa está no leito de enfermidade é algo
que é difícil, né, que mexe com todos. Mas quando eu vi a minha mãe naquela situação, eu fiquei com muito medo, eu fiquei apavorada, eu fui tomada de uma coisa assim, sabe? Pânico, né? Um pânico muito grande, sabe? Então, assim, você tem reações, coisas, que às vezes não é porque você não quer, é porque você está com medo. Eu lembro que quando ela chegou a primeira vez que ela foi lá para casa, que o Denilson mais os meninos foi dormir, e eu fiquei com a minha tia. E ela respirava de uma forma e eu ficava assim, tia, minha mãe vai morrer, tia, minha mãe vai morrer aqui dentro de casa. Então, foi uma situação que eu fui ao meu extremo, sabe? Seu extremo. Nossa, é uma coisa assim, que por mais que você vê as pessoas passando, ouve a pessoa falar, você não imagina como é a situação. E aí, quando você vê, você pensa, não, mas se fosse eu reagir diferente, às vezes a gente reage pior. Pior. Então, assim, não sei se um dia eu vou vivenciar isso de novo, sabe? Mas hoje a gente sabe como que é, sabe? E, assim, a gente pensa, quando a gente vê alguém... Amém. Então, assim, é uma coisa assim que a gente não sabe determinada situação, igual está sendo ensinamento. Você nunca sabe A como gente você vai reagir. vai reagir. Tanto num caso de extremo de doença, ou até mesmo, às vezes, até estava falando com o Denilson que às vezes uma situação não aconteceu para nós, porque às vezes a gente ia ensoberbecer. Então, Deus não permitiu. E é uma bênção de Deus, porque tem hora que... Agora, tem muitas coisas que, às vezes... irmãos, e a gente tem que até agradecer a Deus. A pessoa, às vezes, murmura, fica revoltado com Deus, porque Deus não permitiu, Deus não fez, porque Deus não gosta de mim, porque não sei o quê. Irmão, não sabe o livramento que Deus está dando. Porque tem coisas que, se Deus permitir na vida da pessoa, pode ter certeza, a pessoa vai para o inferno. Porque ele nunca mais vai firmar no Evangelho. Ou então ele vai ser um crente superficial, ele não vai conseguir mais. A mente dele vai estar em outra coisa. Ele não sabe o livramento que Deus está dando para ele. Não sabe como que Deus está amando a alma dele de não ouvir aquela oração, sabe, emocionada, porque quer, porque não sei o quê, né? E não sabe quanto Deus está livrando. Agora, tem momento que, às vezes, a pessoa insiste muito e Deus, às vezes, tem uns casos que Deus permite porque... para a pessoa, realmente, ele já, né, deixou. A pessoa está querendo e tal, e ela vai quebrar a cara, e realmente acontece o pior. Agora, alguns casos, Deus deixa a pessoa ir até um ponto, sofrer, padecer, para a pessoa voltar e falar, nunca mais eu questiono Deus. Nunca mais eu vou insistir com Deus em algo que eu imaginei que ia ser diferente. Aí é só uma lição que Deus dá, mas ainda por misericórdia, para a pessoa aprender sobre Ele, aprender a confiar nele, aprender a não questionar Ele, não murmurar. Aí a pessoa volta, tem um testemunho para contar e não, aprende mesmo a lição, né? Agora tem outros que não, tem outros que vai de mal a pior. Então, os irmãos estão entendendo? Deus nos conhece, né, muito mais que a gente. Então, a gente tem que pedir a Deus. Não é muito fácil, não é. Porque quando a gente quer muito uma coisa, às vezes o nosso coração fica muito ansioso. Você questiona muito, você não consegue entender. Mas por quê? Mas por quê? Né? Às vezes é uma aflição, é uma coisa, mas eu queria tanto... Né? E às vezes aquilo inunda de tal forma que às vezes a pessoa não consegue nem se controlar. E se bobear, a pessoa toma decisão precipitada mesmo. Mesmo Deus falando, mesmo Deus dando sinal, quando pensa que não, a pessoa vai lá e faz, né? E é uma coisa que a gente tem que buscar de Deus, que a gente é ser humano, né? A gente é falho. E a gente tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a controlar, né? Ajuda eu a controlar os meus impulsos, os meus desejos, o meu querer, que eu consiga ouvir tua voz, que eu consiga deixar o Senhor na direção, para eu não questionar, porque eu também não quero, eu acredito que ninguém quer que Deus te dá uma liçãozinha, né? Que deixa, mesmo que ele vai ser para o seu bem, mas ninguém quer isso. Ninguém quer que Deus permita para você sofrer, para depois você aprender. Né? Na verdade, a gente quer não sofrer, aprender antes e não precisar passar a situação. A irmã Valéria.
Três coisas, né? Igual quando você leu aquele versículo de Isaías, né? Que Deus, ele, né, revela o fim antes do começo, né? Eu lembrei que aqui na igreja Deus faz assim. Deus nos revela antes de acontecer as coisas, né? Às vezes, tipo assim, a gente muitas das vezes não entende o que Deus está falando, mas Deus nunca deixa de nos falar, né? Achei isso muito interessante. E outra coisa, eu lembrei de Balaão, né? Balaão, de toda maneira, ele queria ir. Você viu que a hora Deus falou para ele não ir, ele insistiu. E, às vezes, nem ele mesmo, talvez, sabia daquela fraqueza que ele tinha. E, na hora que chegou a questão de dinheiro, de honras, imediatamente ele não pensou duas vezes em negar a Deus, mesmo Deus falando com ele para não ir. Ele insistiu e depois deu mal, né? Igual Geazi. Você vê, eu não, antes de chegar Naamã, eu não vejo Geazi, tipo assim, com aquela doideira por causa de dinheiro. A gente vê que ele era um homem obediente, estava debaixo das asas de Eliseu. Tudo que Eliseu falava, ele fazia. Mas na hora que chegou Naamã, né, e com aquele tanto de dinheiro, você viu que imediatamente já aflorou aquele sentimento no coração dele a tal ponto. Ele falou assim, não, que isso? Ele não pode ir embora, não, que tanto de riqueza, eu tenho que ir lá pegar, eu não posso deixar ele escapar, agora é minha vitória, entendeu? E ele achou que ele estava fazendo escondido, né? Mas quando ele chegou para Eliseu e mentiu, ele falou assim, mas meu espírito não estava contigo? Exato. Às vezes a pessoa pensa assim, não, mas porque, nossa, eu tinha tanta vontade de ser milionário, eu ia ajudar todo mundo, né? Porque eu sou uma pessoa muito que ajuda todo mundo, né? Então, se eu fosse milionária, eu ia poder ajudar mais pessoas. Nossa, eu ia ajudar aqueles meninos da África, eu ia ajudar aquele fulano, eu ia ajudar não sei quem. Eu ia ser uma pessoa muito caridosa. Eu não ia ficar só para mim, eu ia ajudar todo mundo. Aí aquele pensamento, tem aquela humildade, por quê? Porque ele é pobrezinho, né? Não tem muita coisa, e com o recurso que ele tem ali, ele tem uma vida sossegada, ele é uma pessoa generosa, é uma pessoa caridosa, e ele pensa, não, se eu tivesse muito, eu ia fazer minhas coisinhas que eu quero e tudo, né? Tem que mudar isso aqui e tal, mas eu ia também ajudar as pessoas, eu jamais, nossa, fulano, você viu? Ficou rico? Nossa, uma soberba. Eu não sou assim, graças a Deus. Né? Eu não tenho esse coração. Até ter. Né? Porque a pessoa não imagina, ele nunca passou, como é que ele vai saber, como é que ele vai reagir? Ele só pensa, ele supõe, né? Dele o que ele acha que ele é, né? Que ele acha que ele é. Não, mas isso eu não faria, não. Aí começa. No princípio, normal, mas na hora que começa a ver tanto dinheiro, que pensa assim, fulano, você pode me ajudar? Mas então agora todo mundo de cima de mim para eu ajudar também. Né? Aí começa a avareza muito grande, não, porque eu tenho que comprar aquilo, porque eu tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo outro. Entendeu? Quando pensa que não, está pior do que as pessoas que ele julgou. Mas quando ele estava ali só com o básico, ele sim era uma pessoa excelente. Ele sim era uma pessoa generosa. Né? Ele não era, né, tinha aquela soberba nem nada, mas na hora que ganhou uma bolada, acabou. Mas Deus conhece isso, Deus sabe disso. Não, que eu lembrei de um versículo que Deus falou, quando você falou na questão que Deus nos conhece, eu lembrei daquilo que Deus falou com Jeremias, em 1, versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Exato. Olha, você vê, Deus conhecia ele. Eu já sabia que ele ia ser profeta. E ele até falou, lê a parte que fala, mas eu não sei falar, sou como criança. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança, mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. É o outro lado da moeda que nós falamos, né? O Senhor já conhecia ele. Né? Desde o ventre. Ele falou assim, antes de você sair do ventre, eu já tinha te santificado e já tinha um plano que você ia ser profeta. Senhor, mas eu não sei falar. Não, eu sou uma criança. Não diga que você não sabe falar e nem que você é uma criança, porque onde eu te mandar, você vai ir. Né? E tem a parte que ele fala, eu coloco as palavras na sua boca. Pode ler. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, o Senhor,
eis que põe as minhas palavras na tua boca. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Ele pensava que ele não tinha capacidade, mas Deus via, porque o Deus capacitou ele, né? Aí, às vezes, muitas das vezes, a gente pode assim, não, mas eu não tenho, eu sei meus limites. E às vezes pode ser verdade. Fato. Você fala, não, eu não tenho capacidade. E pode ser verdade, realmente, no momento você não tem. Mas o que Deus está vendo é que Ele vai te passar em situações que vai te capacitar. Só que você não sabe disso também. Talvez a sua avaliação nem esteja errada no momento. Mas Deus sabe o futuro. Não é verdade? Alguém quer falar? Irmão, Deus. Irmão. Jeremias. É por causa dos ministérios que era diferente. E a situação diferente. O Moisés, o que ele ia fazer naquele momento era apenas conversar com o faraó, né? E isso, Deus, tudo bem. Deus queria que fosse ele no primeiro momento, mas não era uma coisa assim que, nossa, ia mudar todo o sistema e tudo, não. O Arão podia falar por ele com o faraó, né? Mas você viu que depois, mais para frente, o Moisés era procurado, ele tinha que julgar as causas, aí isso tinha que ser para ele. E ele não recuou. Mas nesse momento era uma coisa assim, se ele quis, né, se ele não tivesse temido, ele podia ir falar com o faraó que Deus falou que ia dar graça a ele. Mas não era uma situação, né, tão extravagante. Agora o de Jeremias era chamar de profeta. Se ele falasse assim, mas eu não vou falar e não sei o quê. Como queria exercer esse ministério? Né? Aí Deus ia ter que mandar uma outra pessoa para ficar, vai lá e fala isso. Vai lá e fala aquilo, entendeu? Tinha que ser ele. Então, são situações diferentes. Irmã Valéria? E esse negócio que você falou é interessante, porque, ó, você vê, Moisés, Deus chamou para governar, e Deus fala que ele foi fiel em toda a sua casa. Já quando Arão ficou na frente do povo, ele foi um desastre. Exato. Quer dizer, ele não foi chamado para governar, ele foi chamado para ser sacerdote. Exato. Foi chamado para sacrificar, para oferecer oferta, e você vê que ele oferecia e fazia bem o seu papel. Sim. Mas já para governar, zero. Não tinha. Deixou ele ali sozinho um pouco, ele já foi totalmente... O povo fez uma pressão em cima dele, esse Moisés morreu, sumiu para lá, e não sei o que, foi fazendo aquela pressão na cabeça dele, que depois eu ia estar lá fazer um bezerro para o povo de tanta pressão, né, em cima da cabeça dele, né? E Deus sabia. Por que Deus não chamou Arão? Chamou Moisés. Moisés era firme. Arão não ia conseguir essa firmeza. Um momento que ele teve, ele já se revelou que ele não tinha postura, ele não tinha pulso firme. Pedro. Eu não sei se está certo, né? Se eu tiver errado, pode corrigir. Às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na minha cabeça fez sentido, né? Eu até lembrei de Josué, né? Quando Moisés morreu e ele, né, ia ter que tomar a frente, né, de liderar o povo de Israel. Ele ficou triste, ele ficou abatido. E às vezes ele até pensava, não, mas isso não é pra mim. A gente não sabe o que ele pensou, mas Deus falou. Temeu, né? Porque Ele você vê que temeu. Deus fala o tempo todo para ele não temer. Não temas, tem de bom ânimo. Então, tipo assim, aquilo que Deus tinha para Josué, Deus sabia que ele ia conseguir cumprir. Por isso que ele não falou, vai ser Caleb. Não, vai ser Josué. Mas Caleb estava lá ajudando Josué, mas a missão era com Josué. E aí Jesus fala com ele, tem de bom ânimo, não desanime. E aí ele foi cumprir, mas Deus tinha uma missão para ele. Deus sabia que ele ia conseguir cumprir. E às vezes, tipo assim, eu não sei, né? Posso estar errado, mas Deus tem uma missão pra gente, às vezes a gente ficar temoroso, ficar, às vezes, não sei, ficar com medo mesmo, né? Às vezes triste. Vou conseguir, né? Exatamente, mas se Deus, eu creio pra mim, eu tenho pra mim, que se Deus te entregou algo, Ele sabe que você vai conseguir, porque Deus não vai te entregar nada que você não vai conseguir fazer. Exato. Não tem como, quando Deus nos dá uma coisa, porque às vezes a gente, no momento, a gente, mas o Senhor, mas eu não consigo, mas o Senhor prepara a gente. Ele nos dá graça, Ele nos dá capacidade, né? Ele, assim como também, você fala, não, mas eu vou fazer, eu tenho capacidade, e não tem também, né? Aí duas moedas. Que nem os exemplos que eu acabo de dar, por exemplo, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, antes, não tinha como ele ser um dirigente.
pela personalidade, as coisas que ele tinha que mudar, naquele momento ele não podia dirigir a igreja. Mas foi passando o tempo, foi mudando. E aí Pedro estava pronto para aquela missão. Aí quando ele estava pronto, falou, agora você é o dirigente, agora você pode, por quê? Mas ele teve que passar por um tempo onde ele foi modelado, onde ele parou de agir por impulso, ele teve que ir por outro lado, ele teve que mudar a natureza dele, pois depois que ele mudou, Deus vai lá e executa. Jeremias, por mais que ele era criança, com certeza Deus ensinou a Jeremias como ele ia falar, a forma que ele ia falar, Jeremias cumpriu. Moisés, que a gente citou, se Moisés tivesse, às vezes, não sei se crido seria a palavra certa, mas às vezes confiado realmente em Deus, Deus ia dar graça, ele ia falar tudo que ele tinha para falar, não atrapalhou a obra de Deus, ajudou, né, oferecendo o sacrifício, né? Mas assim, Deus sempre prepara. Eu percebi isso, que Deus sempre prepara para te dar aquela missão, né? Sim, Deus não vai jogar a pessoa no fogo lá, né, e se vira no cinto. Não, Deus, né, ele faz as coisas perfeitas. Por isso que a gente tem que sempre buscar entender o que Ele quer para nós, né? Qual que é a direção que Ele quer nos dar. E procurar pedir o Senhor e entender e aceitar também, né? Porque se a gente tiver uma inclinação para um lado, na sua cabeça sempre Deus está querendo também ir para aquele lado. Se a sua inclinação for mais para o outro lado, você vai defender que Deus também está querendo que você vá para o outro lado, porque é o que está dentro do seu coração, né? Igual eu falei, por isso que a gente tem que pedir ao Senhor para guardar, né, a palavra dele no nosso coração, né, e que a gente, né, aprenda a não ser levado pelos impulsos ou pelo desejo do nosso coração, porque senão a gente pode falhar miseravelmente. E como? Né? Porque se o nosso coração quer muito uma coisa, como é que a gente vai conseguir? Né? É difícil, irmão. Eu acho que todo mundo aqui já passou uma situação assim, que você não queria muita vontade de Deus. Eu acredito que não teve um ser humano que não passou alguma coisa, ou se não vai passar, que ele queria a vontade dele, não a de Deus. Mais alguém quer falar? Tem para falar, que o ensinamento está tremendo. Não, você vê que você falou sobre essa questão, né? Que muitas das vezes a gente passa por coisas que a gente pensa que a gente não vai conseguir, né? E Deus vai e te mostra que você vai conseguir. Eu lembro que quando minha mãe era viva, né? Que, tipo assim, tudo bem, tinha que nós pegávamos para cá falar, tudo bem, né? Nós tínhamos nosso momento de amor, nosso momento de paz, de graça, né? Aí eu pegava e a gente conversando, né? Que eu e minha mãe, nós ficava o dia inteiro. Eu era muito dependente, assim, da presença da minha mãe, né? Se minha mãe ia lá fora, eu trancava a porta. Na hora que ela chegava, eu abria, entendeu? A gente cantava e tudo mais, enfim. Aí eu falava com a minha mãe assim, nossa, mãe, quando a gente estava lá em casa, né? Só eu, ela e Deus. Falei assim, nossa, mãe, Deus podia muito me levar primeiro que a senhora, mãe, porque eu não vou suportar te perder, mãe, eu não vou suportar ver a senhora dentro do caixão, mãe. Aí eu falei assim, menino, você é boa, menino? Eu falei assim, não, minha mãe disse, não é assim que Deus trabalha, não, né? Aí eu sempre falava isso com a minha mãe, sabe, que eu preferia morrer primeiro do que ver ela morta, entendeu? Porque eu falava com ela que eu não ia suportar viver sem ela, entendeu? E realmente, eu pensava que realmente não ia suportar, porque quando a minha mãe faleceu, eu falei assim, pronto, acabou para mim, acabou, agora não acabou, agora não tem vida mais, acabou para mim, agora estou destruída mesmo, acabou mesmo. Só que aí eu agradeço muito a Deus que o pastor, né, você, o pastor, né, o Paulo, né, minha família, mas eu falo assim, né, vocês como não só como meu pastor como amigo, através de você, Deus me mostrou e me deu força para poder ficar sem minha mãe. Porque se não fosse Deus, se não fosse a oração do pastor ter ido lá em casa, orado por mim, porque Deus realmente via que eu tinha uma fraqueza muito grande de ficar sozinha, tinha muito medo, eu não suportaria. E Deus foi e trabalhou. E eu lembro também uma vez, quando minha mãe começou a ficar doente, em outubro, né, que eu comecei a fazer tudo em casa, ficou muito pesado para mim, porque eu não tinha com quem dividir as minhas tarefas, entendeu? Era eu e Deus só. Aí um dia você pegou e falou comigo assim, Valéria, você precisa aceitar, porque eu não estava aceitando aquilo, que no meu projeto tinha que ser outra coisa que tinha que acontecer. Aí você falou comigo assim, Valéria, se você não aceitar, vai ficar muito difícil para você, mas na hora que você aceitar, o seu fardo vai ficar mais leve. Aí eu fiquei assim, falei assim, não, a Jô tem razão. Eu peguei e entrei diante de Deus, falei assim, Senhor, eu não quero aceitar, porque não era isso que eu queria.
mas é o que o Senhor tem para mim agora, e se é o que eu tenho que passar, eu aceito, então, Deus, o que o Senhor tem para fazer por mim. E foi tão, assim, de Deus o seu conselho, que depois que eu orei a Deus e aceitei, nossa, tudo ficou mais leve. E foi tão de Deus, porque eu não sabia que a minha mãe ia piorar. Né? Eu não sabia que as coisas iam se agravar. E se agravou bastante, né? Até que Deus recolheu ela. Mas se eu não tivesse feito aquela oração, eu tinha afrouxado antes do tempo, eu não tinha conseguido vencer. Exato, é uma das coisas que a gente tem que ficar atento, porque às vezes Deus sabe nossa força, sabe que Ele pode nos dar capacidade, mas muitas vezes a gente mesmo acaba colocando barreira, né? Porque, por exemplo, não, mas isso aqui não, mas eu não aceito, mas eu não consigo. Não consegue. Você não consegue mais, você assim, tá vendo? Eu sabia que eu não ia conseguir. Não, você não conseguiu porque você não se apoiou em Deus, porque Ele ia ser o seu refúgio, Ele ia ser a sua força. Ainda tem esse lado ainda da situação. É verdade? Amém, irmãos? As horas estão adiantadas. Vamos receber o diácono Denilson, que vai orar por nós. Aleluia, e dar os avisos.